Bom, meu nome é Silene Victor, eu sou jornalista com atuação nas áreas de ciência e meio ambiente. Eu gosto muito de falar um pouco sobre a minha trajetória pessoal, porque de alguma forma eu acho que depois de um determinado período da minha vida, a minha origem se imprimiu de forma muito efetiva na minha formação e no trabalho que eu escolhi. Eu gosto muito de ler, embora não tenha formação em filosofia. Gosto de ler muito Hannah Arendt, e eu gosto de uma biografia dela que é muito bacana, que se chama Por Amor ao Mundo. E é mais ou menos assim, quem que eu quero ser para o mundo, né? O que eu quero fazer para o mundo. Então, tanto como ser humano, como profissional. E a minha origem, acho que num determinado período da minha vida, uma formação, acho que depois da graduação e depois que eu entrei no mestrado, que eu vou contar para vocês, eu acho que de alguma forma ela imprimiu mais os traços que eu passaria, os caminhos que eu passaria a percorrer. Então, eu nasci no sertão do Piauí, eu sou a 13ª filha de uma família imensa, uma família misturada, são 10 irmãos negros e 3 de epiderme clara, como eu. E isso torna tudo muito confuso, né? Principalmente algum tipo de debate sobre lugar de fala, porque minha epiderme é clara, mas eu venho de origem, né, de uma família negra. Então, nasci nesse sertão, que se chama Canto do Buriti, uma cidade no Piauí. Cresci ouvindo as histórias que a minha mãe contava, que somente mais tarde eu fui ler nos livros da Raquel de Queiroz, e que hoje, décadas depois, eu imprimo na minha pesquisa sobre deslocamentos internos, que foi o que a minha vida, né, significou, o que nós vivemos. Então, um migrante nordestino, né, as pessoas que migram, elas são aquilo que hoje, em alguns documentos, em alguns princípios do direito humanitário internacional, isso é uma categoria de deslocados internos, né? Ou seja, as pessoas que são obrigadas a deixar as suas casas, os seus vilarejos, as suas cidades, mas continuam caminhando dentro dos seus países e ficam, de alguma forma, sem proteção alguma e sem visibilidade, né? Então, somos figuras, né, invisíveis. E eu costumo imprimir na minha pesquisa quanto tempo dura um deslocamento. Meu deslocamento ainda não terminou, né? Porque eu sou uma deslocada de 1970, né? Então, quantos anos eu ainda sigo esse conceito de figura deslocada. Então, é importante imprimir essa origem para dizer como isso está muito presente hoje na minha pesquisa. Então, eu atuo na área de jornalismo científico e ambiental, trabalhando o tema das mudanças climáticas pelo viés, né, da ciência, a contribuição da ciência para essa temática, mas, obviamente, não só da ciência, mas dos saberes. Né, o jornalismo ambiental por essa faceta, né, do conhecimento, dos saberes e também do conhecimento científico. E na área acadêmica, a minha história, na verdade, ela começou aqui na Metodista, né, há 25 anos, quando eu entrei no mestrado, em 1993, fiz aqui a minha dissertação na área de comunicação científica e tecnológica, orientada pelo professor Wilson Bueno, que já era uma grande referência nessa área de jornalismo científico. Então, eu fiz o mestrado aqui. E por que uma jornalista de ciência resolve fazer um mestrado? Quando nós entrevistamos, nossa principal fonte de informação é o cientista. E sempre você percebe um descompasso no discurso, uma dificuldade que o cientista tem de lidar com o jornalista e vice-versa. Então, parecia para mim, naquela época, que era necessário eu estudar mais para minimamente eu atingir um nível de legitimação, de conhecimento legitimado para conversar com a comunidade científica. Então, fiz o meu mestrado aqui, terminei em 95, em 2 anos, e, na sequência, entrei no doutorado na Faculdade de Saúde Pública e defendi a primeira tese de doutorado no Brasil na área de comunicação de riscos ambientais, naturais e tecnológicos, que me levou, então, para entrar nessa área de desastre, então, desde quando eu terminei o doutorado em 2001, com uma passagem breve pela Universidade de Münster, na Alemanha, e a Faculdade de Economia de Estocolmo, Centro de Percepção de Riscos. Então, essa é a minha trajetória no jornalismo, um pouco da trajetória
minha no jornalismo e na academia. E aqui na Metodista eu entrei em fevereiro deste ano, depois de um processo iniciado no final do ano passado. Ministro aqui, no estrito senso, a disciplina de comunicação e práticas sociais na cultura, que é uma disciplina muito rica, porque ela consegue desenhar, ela acompanha o tempo. Então, nós trabalhamos autores como Bourdieu, Lipovetsky, Giddens, Habermas, um pouco também, de Hannah Arendt, Stuart Hall. Então, trabalhamos as práticas sociais, que são as práticas culturais, e como que essas práticas, elas ocorrem em um cenário de constante mudança e de grandes convulsões sociais, políticas, econômicas e, sobretudo culturais, que essas convulsões, por último, é que vão imprimir o curso de todas as outras convulsões. Essa é a minha atuação aqui no Distrito, e um projeto de pesquisa no campo dos deslocamentos forçados na América Latina, trabalhando Brasil, Colômbia e Equador num primeiro momento, como que se dá esse processo de deslocamento e o quanto que nós, no jornalismo, podemos contribuir a partir de um conceito de jornalismo humanitário e de um recurso muito usado na ONU chamado Media Interventions, que é exatamente se apropriar dos recursos, das possibilidades da mídia para tentar reverter um cenário. Então, realmente, reverter esse cenário é um conceito de intervenção. Então, nós começamos a perceber, ficamos durante muito tempo, acho que ficamos muito tempo tentando teorizar uma prática exercida a partir de algumas teorias, acho que, inclusive, é o tema da nossa aula hoje em Bourdieu. Então, o tempo inteiro tentando teorizar um jornalismo que não praticamos. Vislumbramos esse jornalismo e conseguimos alcançá-lo somente numa série de teorias extremamente vazias. Então, nós vamos produzir uma série de pesquisas para dizer que o jornalismo brasileiro, ou norte-americano, ou francês, esse jornalismo não cobre a crise humanitária. E nós temos de lembrar que nós vivemos hoje num mundo onde 145 milhões de pessoas dependem de algum tipo de ajuda humanitária. Isso corresponde à população de 2 países importantes, como a França e a Alemanha juntos. Basicamente, é essa população. 65 milhões de pessoas transitando pelo mundo, pessoas deslocadas, o número de deslocados entre refugiados e deslocados internos. 20 milhões de pessoas em situação de inanição, no momento em que o mundo nunca teve tanto acesso à informação. Então, que jornalismo é esse que eu tenho de pensar? Não pode ser o jornalismo científico, não pode ser o jornalismo econômico, não pode ser o jornalismo ambiental nem científico. Ele tem de ser um jornalismo que nasce diante deste contexto. Então, as principais teorias do jornalismo, as principais teorias da comunicação, principalmente, elas nasceram em cenários de grandes tensões. Então, as principais teorias da comunicação, elas nasceram em que momento? Elas nasceram entre as guerras. As principais teorias da comunicação estão no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, e que teorias, que comunicação nós estamos vislumbrando, que jornalismo nós estamos vislumbrando no contexto de um mundo em transformação como este? E a questão não é a maior crise humanitária dos últimos tempos. O problema é a apatia, a passividade, e a invisibilidade dessa crise, ainda que ela não seja invisível, talvez ela seja opaca. Então, eu penso num jornalismo humanitário que consiga trazer elementos de todos esses jornalismos para, na verdade, essa pauta, na verdade, não ser uma pauta, ela ser uma realidade e não mais uma realidade mediatizada. Como eu vejo a comunicação social no Brasil, sempre alicerçada e baseada nas mesmas... nos mesmos recursos teóricos e metodológicos. Eu acho que está faltando um bocado de ambição. Então, quando você analisa a contribuição latino-americana para o estudo da comunicação, que nós pouco estudamos no Brasil, isso é uma grande vergonha, Importamos muitas vezes uma série de teorias e não estudamos os nossos colegas, e aí, por isso, nós tentamos aqui agora, na Metodista, acho que valorizar mais a região, trabalhar mais a América Latina, e pensar numa comunicação voltada para esses cenários, que eu não posso comparar com outros cenários
dependendo de algumas, né, proporções. Essa comunicação que nós discutimos hoje, ela ainda está alicerçada em recursos metodológicos, numa base teórica que demora 2, 3 décadas para haver um deslocamento de pergunta. Então, quando você trabalha, por exemplo, o Martim Barbeiro ou o Guilherme Orozco, e aí tem aquela discussão sobre o deslocamento da pergunta. Precisamos deslocar a pergunta. O problema é que quanto tempo nós estamos levando para deslocar uma pergunta no campo da comunicação. Então, nós não discutimos mais o que os meios de comunicação fazem com as pessoas. Muito bem. Quantas décadas foram necessárias para que nós deslocássemos para a segunda pergunta, o que as pessoas fazem com os meios de comunicação? Aí depois passa um bocado, várias outras décadas, para nós discutirmos como que se dá essa mediação. E paramos aí. Então, eu tenho observado nas coberturas que eu tenho feito de conferências da ONU, o tema da comunicação ser discutido por quem não é da área da comunicação. Então, a percepção da urgência de que a comunicação, ela não é uma ferramenta, ela não é um instrumento, né? Ela não é apenas uma prática. A comunicação é a condição primária, né, para o entendimento do mundo. E eu só consigo enfrentar o que nós vemos hoje no mundo se eu conseguir entender o mundo, né? Então, a comunicação não é uma prática. A comunicação não é uma ferramenta, tampouco um instrumento, né? Ela tem de ser, né, todo o norte, ela tem de ser toda a base para a compreensão desse mundo que nós precisamos entender o que tem de ser enfrentado aí. Então, eu acho que nós paramos no tempo, né? A comunicação parou no tempo. Pois é, como é a indicação de um livro, eu gostaria de indicar 2. Porque são 2 que se completam, na verdade, são 2 livros que estão dentro do meu coração, os 2 últimos do Bauman, Babel, né, o penúltimo, e o Estranhos à Nossa Porta, que é o último. Eu gosto muito do Estranhos à Nossa Porta porque é um dedo em riste de forma muito dura, a partir de uma expressão que ele usa. A maneira como nós, jornalistas, cobrimos a crise humanitária, cobrimos a situação dos deslocados, a questão dos refugiados, nós provocamos aquilo que o Bauman vai chamar de pânico moral, né? Então, nós temos de entender a nossa participação numa histeria, a nossa participação num desconhecimento, numa falta de informação, né, da opinião pública, ou a nossa contribuição para formar uma opinião pública. Eu vou usar uma expressão, né, do Adorno, do Horkheimer, que eu gosto muito, em Dialética do Esclarecimento, já estou quase indicando um outro livro, que é muito antigo, de 47, que ele usa a expressão condição esclerosada. Então, a audiência, né, a opinião pública, ela se encontra numa condição esclerosada. E esse pânico moral, né, que nós provocamos com a cobertura, a maneira como nós cobrimos os temas humanitários e a questão dos refugiados ou deslocados, nós imprimimos esse pânico moral que, por sua vez, né, vai gerar essa opinião pública completamente turva, completamente, né, esclerosada. Então, eu gosto muito de Estranhos à Nossa Porta, porque ele traz essa discussão, mas eu tenho indicado para vocês na graduação e também no estrito a leitura de Babel. Babel é um belíssimo diálogo entre Bauman e o jornalista italiano Ezio Mauro, em que eles discutem quase que a falência de tudo, mas que eles deixam, né, uma pequena luz, e eu gosto de trabalhar o livro a partir de uma perspectiva, né? Nós só vamos mudar a situação que está ali, tão bem desenhada do que nós vivemos hoje, se nós sairmos da nossa situação confortável de plateia. Então, nós assumimos a condição de plateia, exatamente porque mais tarde nós podemos dizer, nós éramos apenas plateia. Então, o livro ele traz essa discussão e um debate sobre até que ponto, né, essa individuação nas mídias sociais, de fato, pode formar um cidadão verdadeiramente consciente. Então, essa inquietação que o diálogo dos 2 traz é fabuloso. Então, é um livro que eu gostaria de indicar.